Bom, então, retomando aqui. Então, retomando aqui, né, que estava falando da ventilação, tá? Então, aí a gente tem a respiração, existem tipos de respiração, né, mas a que eu vou falar hoje é a respiração que acontece no nível capilar e os tecidos. Então, a mecânica respiratória a gente precisa dos pulmões, e o principal músculo da respiração é o diafragma. Quando a gente pensa no diafragma, a gente tem que imaginar que ele tem uma forma de cúpula, tá? Então, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é como se fosse um guarda-chuva aberto, tá? E aí, quando ele contrai, ele faz isso aqui, ó. Esse movimento aqui. Relaxa, contrai. Relaxa, contrai, tá? Então, ele faz esse movimento aí. Quando eu falo que ele tem essa forma de cúpula, porque ele tem o ponto de fixação aqui no rebordo costal inferior, né? E também tem os seus pilares de sustentação na coluna vertebral, principalmente na coluna lombar, né? E aí, essa parte central, onde as fibras se inserem, não existe uma estrutura óssea no qual o músculo fixa. Então, existe a formação desta aponeurose, né, que é essa parte esbranquiçada do músculo, tá? Então, o músculo, as fibras deles, ó, ele tem um direcionamento para a lateral, né, da parte central para a lateral. Apesar do músculo diafragma ser o principal músculo da respiração, a gente também tem outros músculos que atuam nesse movimento, tá? Então, por exemplo, a gente tem os músculos escalenos, que ficam no pescoço, e os músculos intercostais externos, e o músculo serrátil póstero superior. Até então, achavam-se que os músculos escalenos não tinham tanta função assim na mecânica respiratória, tá? Mas aí, conforme os pesquisadores foram aprofundando seu conhecimento, verificaram que os escalenos auxiliam, sim, na respiração basal. Quando eu falo respiração basal, é essa respiração tranquila, né, normal, que a gente faz, tá? Então, a gente usa o pescoço, sim, os músculos do pescoço para movimentar principalmente a primeiro e o segundo par de costelos superiores, tá? Então, esses músculos vão atuar aí, elevando a caixa torácica. Tanto é quando a gente faz um exercício, fica ofegante, né? Então, puxa o pescoço aqui, né? Para movimentar a caixa torácica, tá? E os músculos expiratórios, a gente tem aqui o músculo serrátil póstero inferior, os músculos intercostais internos e os músculos abdominais. Normalmente, na respiração normal, a gente não usa os músculos abdominais, tá? A gente vai usar principalmente naquela expiração forçada, né? Façam aí a expiração forçada. Não contrai a barriga? Façam aí o movimento. Faz aí, gente. Percebe que a barriga movimenta? Contrai, né? Tá? Então, a gente usa essa musculatura abdominal, e aí, na verdade, não é bem ela, né, que vai, assim, na verdade, ela auxilia, porque ela empurra as vísceras abdominais, né, então vai empurrar estômago, intestinos, em direção ao músculo diafragma, que ele tá aqui, ó, o contorninho dele aqui, né, e aí o diafragma volta à nossa posição original, e aí o ar sai dos pulmões, tá? Então tem um auxílio aí. Só que a gente, na fase adulta, a gente, assim, se a gente compara a criança, né? Criança, como que ela respira? Quando o bebezinho nasce, assim, como que ela respira? A gente vê a barriga mexendo, né? A barriga movimenta para respirar. Sim. Aí depois a gente vai crescendo, vai usando a barriga, o abdômen para respirar? Não, a gente só usa o quê? A caixa torácica para fazer respiração, né? Então a respiração, uma boa respiração é usar o abdômen, né? Porque aí você consegue expandir mais a caixa torácica e melhora a qualidade da respiração. Mas a gente vai, né? Vai se desenvolvendo, barriga para dentro, peito para fora, deixa de usar esses músculos abdominais,
tá? Mas a gente continua usando em determinados momentos. Aqui, essa imagem, ela mostra aqui as setinhas indicando o movimento da caixa torácica, dos músculos em relação à caixa torácica, tá? Então, aqui a setinha está subindo, elevação das costelas, está descendo, abaixamento das costelas, tá? E o músculo abdominal também atuando nesse movimento aqui. O que eu quero que vocês entendam é que aqui a gente tem a caixa torácica, lembrando que ela é formada por 12 vértebras torácicas mais 12 pares de costelas e o osso externo. O movimento aqui, ele é muito pequeno, entre a costela e a vértebra, é quase que imperceptível. A gente vai conseguir ver um movimento mesmo aqui, ó, na extremidade anterior da costela, né? Então, quando a gente respira, a gente percebe esse movimento, tá? Que aqui a amplitude ela fica maior. Oi? E aí aqui, assim, porque assim, quando a gente vê o movimento de uma costela com a vértebra, o movimento também é pequeno em relação à totalidade do esqueleto torácico, tá? Então, quando se soma todos os movimentos, a gente consegue perceber que existe uma amplitude grande para a respiração. Existem dois movimentos importantes em relação às articulações, tá? Esses dois movimentos têm até um nome estranho, que é o braço de bomba e o alça de balde. Tá até o desenho aqui, né? Deixa eu mudar aqui, nossa carinha aqui. Aqui é o... Sobe. Opa. Aqui é o braço de bomba, né? Então, é nessa articulação aqui, entre a costela e a vértebra, tá? Então, ele faz o movimento, realmente, o movimento observado na costela é de elevação e abaixamento. E isso a gente observa com o movimento do externo, tá? Então, olha aqui a sombra do externo, né? Então, a costela vai, eleva, o externo sobe. Quando a costela baixa, o externo desce. Então, esse é o braço de bomba. E o alça de balde é o movimento também de elevação, mas aqui tem o movimento de eversão da costela, tá? Então, aqui a gente tem o movimento de elevação, abaixamento da costela, mas também ele é como se fosse realmente uma alça de balde, tá? Então, esse movimento promovido pelo braço de bomba, alça de balde, pelo músculo diafragma, alteram todos os diâmetros da caixa torácica, né? Quando eu falo de diâmetros da caixa torácica, a gente tem que lembrar lá do primeiro dia de aula de anatomia, né? Quando vê quais são os eixos. Dentro da fisioterapia é muito, muito importante lembrar dos eixos, né? Quais são os eixos? Quais são os eixos? Não pode esquecer. Ó, vou usar minha caneta aqui, tá? Existem 3 eixos. O eixo sagital, esse eixo aqui, ó. Como quando uma pessoa coloca a caneta aqui atrás da orelha, é o eixo sagital, tá? Esse aqui é o eixo transversal, que é lateral. E aqui o eixo longitudinal, tá? Então, assim, a gente tem esses três eixos. E aqui dentro da caixa torácica a gente vai chamar de diâmetro, tá? Então, aqui é o eixo, eixo sagital, o eixo transversal e o eixo longitudinal, tá? Então, são esses 3 eixos que são alterados na caixa torácica. Então, todos os diâmetros são alterados conforme esses elementos, tá? Se não ficar claro, vocês me falam. Aí o pulmão, ele é recoberto pela pleura, né? Então, existe aqui a pleura parietal, que reveste a caixa torácica, e a pleura visceral, que recobre o pulmão. Então, aqui, contorninho verde, né?
é que aqui nessa figura ela tá afastada, mas na verdade esse contorninho, esse primeiro contorno verde, ele fica grudado aqui, né? Fica aderido à caixa torácica, tá? Ele reveste. É uma membrana serosa, né? Quando fala de membrana serosa, significa que produz algum líquido, tá? Então, entre a pleura parietal e a pleura visceral, existe uma cavidade, que é a cavidade pleural, e que tem o líquido pleural. O que que faz esse líquido pleural? O líquido pleural, ele vai promover, vai formar uma pressão negativa entre a caixa torácica e o pulmão. Pressão negativa, tá? Como assim, pressão negativa? É a mesma coisa quando você lava um copo e encaixa outro copo com aquele primeiro copo. O que que acontece? Você lavou, pôs lá no escorredor. Oi? O que Não entendi acontece? a pergunta. Ó, por exemplo, quando eu tô falando de pressão negativa, o que que eu posso entender dessa pressão negativa? Quando você lava a louça, lava 2 copos e encaixou um no outro, o que acontece com esses copos? Ele se gruda e não consegue sair. Gruda e você não consegue tirar. Quando é que você consegue tirar? Isso. Oi? Quando Quando seca. Quando o quê? Quando seca. não tem água nem. Quando seca, né? Mas aí você tem pressa e você vai fazer antes, né? Aí quebra o copo. Você faz a força. Não, aí o que que você vai fazer? É colocar uma pressão positiva. Tá? Então, assim, só para vocês terem ideia do que a pleura parietal e visceral fazem, tá? Então, a pleura parietal e visceral é como se fossem esses 2 copos, e aí ficou aquele filme de água que grudou, né? E aí fica difícil de soltar, tá? Então, formou o quê? Uma pressão negativa lá no espaço entre esses 2 copos. E é o que acontece aqui nos pulmões, tá? Então, quer dizer que o pulmão fica, não é grudado, tá? Porque não é grudado porque tem movimento. Se fosse grudado, não teria movimento. Mas existe uma forma de mantê-los unidos, tá? E essa membrana, ela precisa ser lisa para que haja um movimento de expansão do pulmão, né? Então, outro conceito que a gente tem também, que não é muito certo, não é certo, é achar que pulmão contrai e relaxa, tá? Então, esse termo para contração e relaxamento é para músculos. O pulmão não faz contração e relaxamento. O que que ele faz? Ele faz expansão e retração. Tá? Como uma parte dele, na verdade, tem um componente elástico. E o que que o elástico faz? Né? Você consegue estender esse elástico, ele reserva uma energia e consegue voltar à sua posição original. Tá? Lógico que não é só esse componente elástico, existe um outro fator que é a complacência do pulmão. Tá? Essa complacência vai permitir com que o pulmão se expanda. Outra coisa que acontece com os pulmões, por exemplo, então aqui o pulmão está acompanhando o tamanho da caixa torácica, né, por causa da presença da pleura, e aí o espaço entre as pleuras é negativo. Aí o que que acontece aqui, né? Por exemplo, se o indivíduo tem uma lesão pulmonar, sei lá, uma lesão pulmonar por exemplo, ele levou uma facada no pulmão, né? O indivíduo levou uma facada no pulmão. O que que vai acontecer? Com essa facada, ele perfura o tórax e as membranas, né? E aí entra o quê? Entra ar aqui dentro, entre a pleura visceral e parietal. O que acontece com o copo quando seca? Você consegue separar, não é? Você consegue separar. Aí, neste caso, o que que acontece com o pulmão? Ele colapsa. Então, assim, eu tenho um pulmão, tamanho normal. Quando eu falo colapso, ele faz isso aqui, ó. Tá? Ele retrai. Ele retrai e aí não consegue mais expandir. Tá? Aí tem que tirar esse ar que ficou entre a pleura parietal e a pleura visceral. Isso é chamado de pneumotórax. Tá? Pneumotórax é quando entra ar entre as pleuras. Não pode ter ar, né? Existem alguns processos patológicos que podem levar pode promover aqui a formação de
ou entrar, pequenas perfurações permitem a entrada de ar. Se for pequena quantidade, o pulmão, as pleuras conseguem reabsorver, né? Se for muito grande, tem que fazer tem que colocar o dreno lá para remover o ar. Tudo bem? Então, assim, para que aconteça a mecânica respiratória, é necessário essa pressão entre a pleura visceral, negativa, né, entre a pleura visceral e parietal. Aí, à medida que os pulmões, os brônquios, né, vão se ramificando, as placas de cartilagem também vão diminuindo de tamanho, tá? Até o momento que para de existir aqui a presença de cartilagens, mas esses ductos, eles contêm fibras musculares, que está em vermelhinho aqui, e essas estruturas em verde são as fibras elásticas, tá? Então, as fibras elásticas é para permitir realmente esse movimento de expansão e retração do pulmão, tá? Então, isso daqui, tá vendo? Os ácinos, né? São essas estruturas que se assemelham a cachos de uva, né? Essas pequenas estruturas, no final, cada ácino é formado por conjunto de alvéolos pulmonares, né? Que são essas bolinhas aqui, tá? E é aqui que vai acontecer a hematose. E aí, ó, que a gente observa, né, que cada alvéolo pulmonar é envolvido por uma rede capilar, né, bastante extensa. Aqui a gente pode falar que os capilares, eles são contínuos, né, que foi conteúdo da aula passada, tá? Então, aqui, esses capilares aqui, eles são do tipo contínuos, e vão permitir esse processo de entrada de oxigênio e saída do dióxido de carbono. Cada alvéolo é constituído por conjunto de células, tá? Então, aqui é formado de células alveolares do tipo 1, né? Então, essas roxinhas, elas são achatadas, e aí ocorre aqui que vai ocorrer a passagem dos gases. Aqui no meio, tá vendo? Aqui entre os alvéolos é a rede capilar, tá? Então, uma rede capilar bastante extensa. No meio das células alveolares do tipo 1, a gente tem a célula alveolar do tipo 2, que produzem uma substância chamada de surfactante. E ali no meio existem os macrófagos e os monócitos que fazem a limpeza, né, de partículas estranhas. Lógico que o sistema respiratório tem todo o mecanismo de filtragem do ar, né? O ar não pode chegar, tem que chegar 100% úmido até os alvéolos pulmonares. Então, muitas das partículas de sujeira que a gente respira e que não percebe, eles vão sendo aderidos a esse muco que é formado pelo epitélio respiratório, tá? Então, esse muco, ele precisa ser fluido, e esse muco fluido, né, também favorece com que as células ciliadas movimente esse fluido e essa sujeira, né? Que de alguma maneira como que isso sai do nosso organismo, né? Essas partículas estranhas. Então, elas sobem pela via respiratória até chegar à laringe, e da laringe a gente ou espelha ou engole, tá? Então, são mecanismos de proteção que a gente tem aí pelo sistema respiratório. Aqui, nesse nível já alveolar, os macrófagos vão lá e os monócitos vão lá e englobam aquela partícula estranha, vão tentar destruir de alguma maneira. O surfactante. Então, o surfactante, ele é produzido pelas células alveolares do tipo 2, tá? E aí, o que ele faz? Ele reduz a tensão superficial. Uma característica das moléculas de água é que elas possuem uma aderência muito grande entre elas, tá? Então, existe uma aderência muito grande entre as moléculas de água. E para reduzir essa ligação das pontes de hidrogênio, o surfactante vai diminuir essa ligação, promovendo, então, uma diminuição da tensão. E aí você pensa, todos os alvéolos possuem o mesmo tamanho? Não, né? Elas possuem tamanhos diferentes, tá? Aonde existe maior pressão? Nos alvéolos maiores ou nos alvéolos menores?
Onde a pressão pode ser maior? Nos alvéolos maiores ou menores? Menores. Nos alvéolos menores. Então, quem trabalharia mais, neste caso? Os alvéolos menores, tá? Então, para promover uma equivalência do funcionamento dos alvéolos, a presença desse surfactante, ela vai reduzir essa tensão, tá? E também ela vai permitir a expansão do alvéolo, né? O exemplo que eu sempre dou é em relação à bolha de sabão, né? Vocês já brincaram de bolha de sabão, né? Já observaram? Ela estoura para dentro ou para fora? E aí, ela estoura para dentro ou para fora? A Fora. pressão, para ela poder estourar, a pressão vem de dentro ou vem de fora? Da bolha? De fora? Fora. Vem de dentro. Da próxima vez que vocês forem brincar de bolha de sabão, observe, tá bom? Agora que vocês estão em casa, vocês podem fazer. Eu não tô, não. Então amanhã vocês façam isso, tá? Aí vocês vão pegar. O que que acontece? A bolha de sabão, quando a gente faz a bolha de sabão, as moléculas de água, como eu falei, elas apresentam começam a apresentar ligações muito fortes, né? Então, conforme a bolha você tem uma bolha, né? Conforme as moléculas vão se movimentando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai diminuindo o seu tamanho, tá? Porque as moléculas vão se atraindo, as moléculas de água vão se atraindo. Então, a bolha vai ficando cada vez menor. E aí, onde a pressão fica maior? Fora da bolha ou dentro da bolha? Dentro. Dentro da bolha. Então, ela estoura porque a pressão dentro dela ficou muito grande. Tá? Então, essa é a mesma ideia em relação aos alvéolos pulmonares, tá? Então, esse surfactante vai impedir com que elas colapsem também, né? Porque o nosso organismo, quantos por cento de água? 80% de água, né? Assim, 80% assim, um adulto, né? A gente sabe que existe variação de porcentagem de água de organismo para organismo, sendo que os mais jovens crianças têm muito mais água do que as pessoas idosas, né? Que pode chegar a 70%. Então, essas moléculas poderiam promover, a molécula de água poderia promover o colapso alveolar, né? Então, o surfactante impede isso. Ele começa a ser produzido em torno da 25ª semana de vida intrauterina, tá? E, se eu não me engano, na 34ª, o pulmão já tá, que o pessoal fala, o pulmão está maduro, né? Por que está maduro? Porque as células alveolares já estão, do tipo 2, já estão conseguindo produzir o surfactante de uma maneira eficiente para promover a respiração pulmonar no bebezinho, tá? Então, às vezes o bebezinho nasce prematuro, aí precisa receber surfactante exógeno para amadurecer, né? Auxiliar na maturação dos pulmões. Então, isso aqui é super importante, né? A presença dessa substância. Professora, então todo surfactante é exógeno? Não, o surfactante é produzido pela própria célula. O exógeno é quando vem de fora, quando, por exemplo, o bebezinho nasceu antes, prematuro, e aí ele precisa receber. Aí ele recebe o surfactante exógeno. Diga. Aquela questão lá de qual a importância do surfactante, eu fiquei na dúvida, porque fala que tem a função de facilitar a troca dos gases respiratórios nos pulmões, mas aí ele coloca essa tese de surfactante Exógeno. É isso aí. Aí eu fiquei na dúvida disso, de como eu vou passar a informação da importância dele. Eu tenho que citar esse daí também? Aí você põe o que você entendeu, né? Então, quando fala eu acho que assim, ele quis dizer que o surfactante, porque assim, esse ambiente dentro do alvéolo é um ambiente externo. Vocês sabem, né? Que esse ambiente é externo. Sim. Tá? Porque externo porque a gente entra em contato com o ar. Apesar de estar dentro do nosso corpo, é um ambiente externo porque está em contato com algo que tá fora do nosso organismo, né? Que é o ar, tá? Talvez ele
A intenção dele era explicar em relação a essa produção ser exógena, porque está em contato com o meio externo, né? Mas possivelmente seja isso. Mas aí você fala lá, o surfactante, ela reduz a tensão superficial, né? Que tensão superficial é essa? Que é promovida pelas moléculas de água e que, se a gente for pensar, ele está lá dentro do tórax, né? Se não houver se não houver a liberação dessa tensão, ele colapsa. Gente, daqui a pouco vai cair, eu vou ligar de novo, tá bom? Já tá dando menos de 1 minuto aqui. Tá. Aí, como que os gases passam do meio externo para o meio interno? Vai ficar essa pergunta. Aí vai cair, aí a gente volta. Tá? Então, como que os gases passam do meio externo, do meio ambiente, atravessando as células do tipo 1, né? Essa é a pergunta. Aí, para poder entender, a gente tem uma lei que é da física, tá? Essa lei da física